Amém. Amém. Quem não achou diz, não achei. Amém. Romanos capítulo 12. Ele vai falar da nova vida. Então, eu quero que você preste atenção nessa leitura. Nós vamos trabalhar alguns assuntos. Eu vou dar alguns textos. Eu não estou vendo, é relógio aqui, pastor. É assim mesmo? É livre? Me ajuda. Ah, está lá em cima, lá o varão lá da câmera. Porque quando a gente não vê hora, é um risco, né? Porque quando a igreja não tem relógio, quer dizer que ela é livre para a gente pregar e encerrar a hora que a gente bem entender. E o pastor é o seguinte, o pastor gosta de falar. Se você deixar, o pastor fala, amigo. E ele gosta de falar sobre qualquer coisa. Se você sentar com o pastor, ele vai falar de tudo. Se vai falar de futebol, falar de agora se falar de Bíblia, aí ele vai falar muito mesmo. E é da natureza do pastor se comunicar. Então tem que ter um reloginho ali para a gente saber até onde a gente pode ir, porque quando chegar assim umas 10 horas, eu tenho certeza que eu já vou estar encerrando, e a gente não vai fazer isso aqui uma mini vigília, não. Então, descanse no coração aí. Estou vendo se tem algum olho arregalado aí. Não pode nem alegar que era de risco, não, irmão? A área aqui é boa, graças a Deus por isso. A gente vai até as 10. Quem achou? Achou. Vamos lá, diz assim, Romanos 12. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável ao Deus. Este é o culto racional de vocês. Presta atenção, nós vamos ler esses dois versículos. Há muito que se diga sobre o Antigo Testamento e sobre a tributação pré-estabelecida, principalmente na lei mosaica do Antigo Testamento. Há muito que se diga sobre o Novo Testamento e essa pseudo-liberdade do Novo Testamento de não existir algo pré-estabelecido. No primeiro versículo do Romanos 12, Paulo ele já é bem claro quando ele fala, olha, você não tem algo pré-estabelecido que lhe condicione um percentual de entrega de 10%, de 20%, de 50%. Você não tem algo pré-estabelecido que vai limitar a tua adoração, que vai limitar a tua oferta. Pelo contrário, eu quero que você entenda que toda a tua vida, não é um percentual, mas tudo que tu tens, o teu trabalho, o teu respirar, o teu casamento, a tua juventude, aquilo que Deus te deu, aquilo que talvez você não tem mais, tudo pertence a Deus. Que apresenteis ao Senhor as vossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus Todo-Poderoso. E sim, você está certo. O Novo Testamento não traz um condicionamento exato, pelo contrário, tudo, 100% que você tem pertence ao Senhor. Você não pode se limitar às leis mosaicas porque você não é judeu. Você tem que se basear ao cristianismo, onde tudo que tu tens é de Deus, de que você é descendente do Senhor nesta terra, e logo Deus da terra tem te chamado para herdar esta terra, que Ele já te colocou nela, e você é herdeiro da salvação do Senhor. Você crê nisso, amém? Esse é o primeiro versículo. Aí ele entra no segundo versículo, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação de mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então presta atenção que ele vai falar e traz duas palavrinhas muito essenciais no versículo 12. Ele fala de renovação, tornar-se novamente, como se fosse novo, modificar-se para melhor, substituir algo por algo mais novo, atualizar. Renovar é atualizar. Coloca isso na sua mente em nome de Jesus. Depois ele vai falar sobre mente, que quando a gente vai pegar do original, a etimologia desta palavra é o centro das emoções, dos pensamentos, vem do latim mentem, que significa pensar, conhecer, entender, raciocinar. A mente é como se fosse um HD, a mente é como se fosse a caixa preta de um avião que sofre um acidente e armazena todas as comunicações, todos os atos, todos os trâmites daquela cabine onde o piloto e a torre se comunicam. A mente é um HD que por muitas vezes ela sofre um problema e precisa ser racionalizada, está amarrado em nome de Jesus. O inimigo se levantou contra a minha mente aqui, né? Os mais pentecostais falariam assim, o irmão falou aqui, ó, reinicializado, obrigado, só para ver se vocês estão espertos, assim que o pregador sai pela culatra, entendeu? Eu vou fazer uma explanação melhor. A mente é como um celular Samsung. Se você tem um celular Samsung, sabe o que eu estou falando aqui.
Porque o abençoado para dar dor de cabeça. Você vai usando, daqui a pouco ele começa a dar espaço, memória cheia, você vai deletando as coisas, vai tirando aquelas fotos que você tem um carinho, você vai deletando, não tem jeito. Se você tem Samsung, você já passou por isso. A Samsung não me processa não, em nome de Jesus. Eu espero que não tenha nenhum diretor de Samsung vendo isso, mas é uma verdade. Aí o que você tem que fazer com o celular? Reiniciar. Configurações de fábrica, aí vai dar uma dor no coração, você zera tudo, porque você precisa renovar aquele HD, renovar aquele espaço da memória interna. Por isso, renovar, recuperar, restaurar, liberar espaço. Romanos capítulo 12, ele diz que nós precisamos renovar a nossa mente. Charles Spurgeon disse determinada vez que o nosso corpo, ele pode sofrer N feridas, mas ele chega a um limite. A Bíblia nos mostra que Jesus, quando estava no caminho do Getsemane, ele suou gotas de sangue. O seu corpo, ele sofre, mas é limitado. E Spurgeon diz, mas a mente, ela pode sofrer feridas inúmeras vezes e nunca parar de sofrer. Por isso que muitas pessoas estão adoecidas. Por isso que muitas pessoas não têm conseguido superar as suas expectativas, não só do mundo, mas também dentro da casa de Deus. Quando nós perdemos a percepção daquilo que é reino, daquilo que é vida e do lugar onde nós vamos morar. Eu lembro de uma passagem bíblica, Lucas capítulo 10, versículo 38, uma família que Jesus amava, de forma extraordinária, que pelo menos 3 vezes ele entra na casa dessa família, que é Lázaro, Maria e Marta. Era uma família que Jesus amava. E por incrível que pareça, não era uma família tradicional, porque, ao que tudo indica, é uma família que sofreu um agravo da vida. Porque os pais desses 3 irmãos não é mencionado. Então, muito provavelmente, houve algo que fizesse com que eles fossem tirados da vida. E esses 3 irmãos precisavam de se virar na realidade que eles tinham. Há muitos historiadores, pastores que concordam que certamente Lázaro deveria ser o irmão mais novo, porque ele parecia ser o mais festeiro. Ele é aquele que sentava na mesa com Jesus, ao lado de Jesus. Marta poderia ser a irmã mais velha, porque quando os discípulos entram na casa dessa família, Marta fica preocupada, ela quer limpar a casa, ela quer servir a mesa, ela quer atender bem, e só um chefe de família tem esse pensamento. E diz a palavra de Deus lá em Lucas capítulo 10, que quando Jesus está sentado com os discípulos, Marta ela está ocupada com muitos afazeres, mas a sua irmã Maria, é por isso que todo mundo acha que Maria talvez seja a irmã do meio, ela senta no meio dos homens, no meio dos discípulos e fica com os seus olhos altivos para o Senhor, atentos a saber o que ele vai ensinar, porque ele era o mestre, e por onde Jesus passava a multidão o seguia, porque as palavras de Jesus saem a vida abundante. E aquela mulher então, ela fica indignada. Eu não sei se você, obviamente você tem um familiar, se você já passou por isso, quando alguém da sua família faz algo que você quer exortá-lo e você não consegue, porque você não pode ser deselegante com a visita. Os nossos pais, nossas mães antigas tinham uma estratégia, né? Eles chegavam para a gente e falavam, ô fulana, você me dá licença? E quando falava isso, vinha catapá, 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 vocês lembram disso? Aqui, você me dá uma licencinha, você me desculpa, tá? E pá! E tinha umas que fazia de forma silabal. Quem já apanhou de forma sílaba? Ederson não pode fazer isso. Lembra disso? Apanhava por sílaba, de forma separada, de forma conjugal. Já falei que não pode. E quanto mais falava, mais ia aquele parcelamento de uma dívida que não acabava nunca. Eu imagino que Marta era aquela que ficava olhando para Maria. Levanta, levanta. E Maria lá olhando para Jesus, porque quando a gente está olhando para Jesus, nada nos distrai. E aí ela chama Jesus, porque ele é o mestre. Porque se o mestre exorta, ela se levanta, porque ela está atenta àquilo que ele tem para falar. E Jesus fala assim, Marta fala, Senhor, não se incomoda que a minha irmã, ao invés de estar fazendo o ofício natural da mulher que está servindo, ao invés de estar atendendo a mesa, está sentada olhando o que você tem para falar. E aí Jesus fala assim, Marta, Marta. Sabe quando você fala com aquela calmaria, Marta, Marta. Estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma coisa só te basta. Maria escolheu a melhor parte, e disso não lhe será tirada.
Irmãos, você pode trabalhar, você pode correr, você pode cansar, você pode tropeçar, você pode perder no meio do mundo a sua força física, alguém pode tirar os bens que você tem, pode tentar tirar a caminhada que você está indo, mas ninguém pode tirar as palavras de Jesus que foram decretadas na sua vida. Ninguém pode tirar o conhecimento de Jesus que tem para te dar, nem aqueles missionários que estão sendo perseguidos, flagelados, eles vão tirar a verdadeira paz que Jesus Cristo tem para ministrar nos nossos corações. Por isso, Romanos capítulo 12, Paulo nos exorta, renovem as suas mentes. Muitos de nós chegamos a determinado momento da nossa vida com a nossa mente envelhecida, e eu não estou falando de idade, porque o tempo passa, nós não ficamos velhos, nós ficamos idosos. O idoso é aquele que tem uma avançada idade, e eu já vi muito idoso com sua mente renovada, e muito jovem com sua mente envelhecida, porque ter a mente renovada não depende da idade. Você crê nisso, amém? É quando eu vejo o Ministério de Louvor tocando, e a gente vê aquelas senhoras da igreja lá com seus 90, 100 anos, e a irmã lá, ó, eu quero é Deus. E aí está um jovem cheio de vigor, cheio de vida, cheio de caminhada, com a cabeça baixa, e nos dá uma grande lição de vida. A Bíblia nos ensina que devemos tirar esta mente envelhecida, significa desgastada, carejada, para que nós demos lugar aos pensamentos inovados que vão gerar sobre nós as nossas atitudes transformadoras. E ao contrário do que muito diz, não é o que vem de fora que nos atinge, não é o que falam que vai mudar aquilo que somos, porque conforme você vai caminhando, vão dizer todo tipo de coisa sobre você. Vão levantar todo tipo de bandeira sobre aquilo que tu tens feito, sobre aquilo que tu és, tudo aquilo que você deveria ser. Mas, na verdade, Jesus já nos traz a revelação quando ele fala, olha, Mateus capítulo 15, versículo 11. Não se preocupem com aquilo que vocês inserem, com aquilo que vocês comem. Não se preocupem com aquilo que falam, porque aquilo que sai é o que contamina. Aquilo que vocês falam, irmãos, você não é aquilo que dizem. Recebe isso em nome de Jesus. Você é resultado daquilo que você colocou no seu coração e na sua mente. Não tem condições de você ser aquilo que pensa ser. Você quer conhecer alguém, você tem que perguntar para a pessoa que convive com ela. Você quer conhecer um esposo, um diácono, uma diaconisa? Pergunta para o cônjuge. Você quer conhecer um pastor? Pergunta para a esposa dele. Você quer conhecer um líder? Quer conhecer alguém? Pergunte para quem convive, porque nós não somos aquilo que pensamos ser, ou aquilo que tentamos ser, nós somos aquilo que nós reagimos. As nossas atitudes são aquilo que caracteriza aquilo que nós somos. Tudo é definido pela sua maneira de agir. Irmãos, e você age de acordo com aquilo que você colocou no seu coração. Por isso que Salomão, ele traz uma palavra importante a nós, e ele traz uma exposição no capítulo 4 de Provérbios, ele fala, olha, ele fala sobre a natureza da vida, ele fala sobre as entradas do coração, e ele resume no versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, porque nós guardamos, como um celular Samsung, nós guardamos como um HD de um computador, de uma CPU, mas sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Eu vi uma ilustração há alguns anos atrás, e ela falava, vai embora. Eu vi uma ilustração há alguns anos atrás, e ela falava acerca de um mestre e um jovem aprendiz que caminhava com ele sobre a pedra, sobre a praia. E no meio desta caminhada, o jovem fez algumas palavras e o mestre não respondeu. E aquele jovem então deu uma palavra dura para o mestre, diz, você não me dá atenção, você não é um grande mestre. E aí ele escreveu na areia, hoje o meu aprendiz me julgou por não ser grande. Ele escreveu na areia. Ele olhou só aquele escrito e continuou, se calou. Lá na frente, já numa floresta, saindo da pedra, ele começou a falar sobre as lições da vida. E aquele jovem falou assim, mestre, eu queria te pedir perdão porque lá atrás eu te julguei. As suas palavras são muito sábias e muito poderosas. E ele pegou uma árvore, pegou um objeto pontiagudo e escreveu, hoje o meu aprendiz aprendeu uma grande lição. E ele olhou para aquele mestre e disse, mestre, por que você escreveu na areia que a água certamente apagaria?
algo que eu fiz contigo, escreveu na árvore algo que eu te trouxe de bom. Ele diz, porque as más recordações nós temos que escrever na areia onde as ondas do mar estarão apagando. Mas as boas recordações nós cravamos em lugares que permanecerão para todo sempre. Por isso que Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Você é resultado daquilo que você permite que entra no teu coração. Você é resultado daquilo que você dá permissão, autoridade para mexer com a tua alma e com a tua mente. Por isso que Romanos 12, mente transformada é uma mente renovada. Às vezes nós criamos muitas percepções sobre muitas coisas. Nós, como pastores, vemos muito isso. E geralmente quando alguém começa a acusar muito o evangelho, muito a igreja, muito o sistema, quando alguém começa a trazer muita culpa de não seguir a Deus, na verdade há um grande problema pessoal que precisa ser resolvido. A palavra de Deus nos mostra isso com a samaritana. Porque a mulher samaritana, quando chega diante de Jesus, e Jesus chega para ela porque sabia que ela precisava de uma transformação de mente, ela vê que ele é um profeta. E ela traz as suas alegações teológicas. Eu já falei, onde eu passo eu falo isso. O lugar para ter gente que entende teologia de Bíblia do que o Facebook. Não é, pastor Marco Batista? Nunca estudou, não fez 4 anos de seminário, não fez 3 anos, não foi doutor, foi nada, mas sabe tudo de Bíblia. Eu nunca vi ali uma tese de direito, não vai ter. Eu nunca vi ali uma elaboração sobre medicina, não vai ter. Mas sobre Bíblia, o povo, ou geração para entender de Bíblia. E sabe tudo de Bíblia. E aquela mulher chegou para Jesus e falou, Jesus querendo falar de transformação de mente. O povo está perdido. Jesus, hoje está demais. A religião de hoje, a gente muda a palavra que é mais fácil, está confusa, porque uns falam que a adoração perfeita é em Jerusalém, outros falam que a adoração perfeita é em Samaria. E você? O que dizes para mim? E ele chega para ela e diz assim, escuta, vai, chama seu marido que eu quero falar com ele. E ela fala assim, eu não tenho marido. Ele fala, eu sei que não. Tiveste 3, e o marido que tens hoje também não é teu. A mulher estava toda perdida na tua vida pessoal, não adorava a Deus, porque ela tinha problemas na sua mente, no seu relacionamento, na sua atividade social, mas julgava tudo como sendo culpa da igreja. Você já viu alguém que passou por isso? Em algum momento você já pensou em fazer isso? E Jesus falou, pois é, o que tu tens também não é teu. Eu quero te dizer que chegará o dia e a hora que os verdadeiros adoradores não buscarão forma, não buscarão jeito, não terão dogmas, mas adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E ela dá um passo para trás e fala, veja que tu és profeta. É claro que ele é profeta, porque ele está dizendo para ela que a mente dela precisa ser transformada. Irmãos, quem faz a má religião são os maus religiosos. Quem faz uma igreja ruim são os maus igrejados, aqueles que frequentam, não é as paredes, não são os instrumentos, não é a organização. Paulo nos ensinou que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. O tempo passa, os anos se passam, as gerações avançam, e nós temos percebido a cada vez mais que as nossas mentes precisam ser transformadas e renovadas pela unção do Espírito Santo de Deus. Eu estava fazendo uma pesquisa interessante sobre as gerações, e eu descobri que a sociologia ela traz a expectativa de algumas gerações muito curiosas, como por exemplo, esse estudo geracional, ele começa com a geração Baby Boomers, que na verdade são aqueles que nasceram a partir de 65, a partir dos anos 70, que são os filhos daqueles que passaram por um momento de guerras. A geração anterior a eles é ainda mais forte, foram bisavós, que entraram, que viveram necessariamente por período de guerras. Logo, isso gerou uma geração um pouco mais fria, um pouco mais estável com relação ao mundo que estava vivendo. Mas essa geração, caracterizada por geração X, que é a partir de 60 até a década de 80, era uma geração objetivada no trabalho. Era uma geração que, por serem resultantes desse momento de guerra e de instabilidade no mundo, eles buscavam como objetivo central a estabilidade. A proposta maior dessa geração anterior era ter um casamento,
era ter filhos, era ver os netos, e é óbvio, a tão sonhada aposentadoria. Esta geração, chamada geração X, que veio a partir de 65, ela buscava a sua profissão, e para aqueles que são mais jovens, vão entender o que eu estou falando, só tinha uma profissão. Não se pensava ou idealizava a ideia de ter 2 ou 3 profissões, como nós temos hoje. Essa geração antiga era a geração das discotecas. Foi a geração que teve o primeiro acesso aos videocassetes. Foi a geração que lutou pela liberdade de expressão. Era a geração pelas TVs analógicas. Eu cheguei a pegar a TV analógica. Eu não sei se você lembra disso, os mais antigos vão lembrar, mas os mais jovens não. Mas a TV analógica era maravilhosa. Não tinha controle remoto não, irmão. A gente tinha que levantar para apertar o botão para mudar o canal. E o pior, parece que tinha 2 polarizações entre Globo e SBT. E eu não sei como é que era aquilo, porque se você colocasse a antena virada para a Globo, não pegava. Vocês passaram por isso? Se a antena tivesse virado para o SBT, não pegava a Globo. Tinha caneta Bic que vinha junto com a TV analógica. Sabe por quê? Porque quando a gente abria a capinha daqueles canais que apertava, você tirava o tampão traseiro da Bic e ficava girando aquele vertical e horizontal até achar o ponto. E o pai de família, o tiozão, estava lá fora, ei, tá bom, parou, ficou bom. Vocês estão rindo, né? A geração X está rindo, porque era assim que funcionava. Era uma geração que teve que conviver e estabilizar o país em meio a uma grande inflação, e mesmo assim conseguiu encontrar alegria nas pracinhas, nos parques, nas cantigas românticas. Foi uma geração, meus amados irmãos, que nos criou o princípio da autorização paterna para o direito do namoro. E o rapaz tinha que marcar um dia, e a família, ele ia bonitinho, arrumado, às vezes uma gravatinha borboleta, e a família toda ficava esperando, até a menininha pequenininha, não tinha nada a ver, ficava ali com aquele carinha de sorriso. E ele sentava diante dos pais e falava, eu queria pedir, senhor Anastácio, a autorização para acompanhar a sua filha até a sua casa. Era a forma singela de falar, eu quero namorar a sua filha. E ele falava, olha, cuidado com a minha filha, é o meu tesouro, é o meu paraíso, você tem que ter muito cuidado. E até aquele momento eu passei por isso. A filha chegava em casa até meia-noite. Depois que você pede namoro, tinha que chegar a que horas? Até às 10 horas tem que estar em casa. Falei, meu Deus, mas até semana passada nós chegamos com a galera da igreja, meia-noite, não era problema nenhum. Não, mas se está namorando, 10 horas tem que namorar em casa. E tinha uns que ainda eram um pouco mais avançados. Falaram, você só pode namorar em casa. A galera mais antiga sabe o que eu estou falando. Eu não peguei isso não. Falei, tudo bem, outra coisa, não pode beijar na frente da gente não, tá bom. Aí ele chegava e namorava em casa. Aí os pais vinham e sentavam na sala. Não tinha beijo de momento nenhum. Vocês estão rindo, passaram por isso, né? Essa era a geração X. Era a geração dos princípios cívicos, de ordem, de moral, de direito. Agora essa geração nos deixou 2 heranças fundamentais. A primeira herança, vocês passam por isso até hoje, porque vai atravessar todas as gerações. É o tiozão do pavê. Que quando você está lá na sua refeição no domingo à tarde, bote um pavê na mesa e quando todos estão em silêncio, ele vai levantar a voz e dizer, é pavê ou é para... Ah, vocês sabem, ele é fundamental na tua família, ele é importante. Se você não tem esse personagem na sua família, exerça hoje esse direito em nome de Jesus. Seja você o tiozão do pavê e diz, é pavê, é para comer, vai marcar os teus sobrinhos, vai marcar os teus filhos e vai ser inesquecível para essa família. Essa é a geração X. Era uma geração extraordinária, era uma geração forte, viril, vigorosa. Depois dessa geração, veio uma geração chamada geração Y, a partir da década de 80 até os anos 90, foi a mudança do analógico para o tecnológico, foi a geração que herdou uma segunda opção muito curiosa. Eu não sei se vocês já viram alguns adultos que vai na loja e bota álcool em gel na mão, e quando ele bota álcool em gel na mão, ele leva no nariz. Você já viu alguém fazendo isso? Irmão, os mais novos não fazem isso, porque não tem sentido nenhum. Sabe por que você faz isso? Porque a geração X trouxe algo que você vai lembrar agora, mimeógrafo. Você sabe disso que eu estou falando. O mimeógrafo era um rolo de aço, vou falar para os mais novos aqui, era um rolo de aço que você escrevia
o seu trabalho artístico, aquilo ali era uma arte. Tem alguma professora, algum professor aqui que usou mimeógrafo? Ah, tem lá. E aquele negócio dava um cheiro de álcool gostoso, eu não sei como é que vocês não ficavam tonta, né? Haja professor com labirintite, né? E rodava aquilo, quando a gente recebia aquele trabalhozinho, primeira coisa que a criança fazia assim, ó, dava uma cafungada. Essa geração é detectável. Quando a gente chega no shopping, bota o álcool na mão, o que você faz? Sabe por quê? É a memória afetiva. Você traz a recordação daquela tiazinha do mimeógrafo. Você fala, eu gosto de cheirar álcool. Não é porque você gosta de cheirar álcool, não. Traz uma memória afetiva. A geração Y foi uma geração que herdou o mimeógrafo no comecinho da sua geração. Essa foi uma geração completamente competitiva, em busca do sucesso a todo preço, a qualquer preço. Eles queriam dar resultado. Foi a geração do MP3, do MP4, do MP5, do MP tudo que existiu. Vou falar para o mais jovem. MP3 é a mesma coisa que você tem no celular, mas era um negócio tipo um walkie-talkie desse tamanho aqui. Você armazenava suas músicas, botava na cintura para ouvir. Às vezes tinha 100 músicas, às vezes 150 músicas, é diferente do seu iPhone, que cabe lá mais de 500 músicas, e você nem sabe a limitação dele. É a geração do bip. Quem teve bip aí, está amarrado em nome de Jesus. Estão rindo, né? O camarada tinha 2 celulares. Um de Minas Gerais, porque era mais barato para ligar, um do Rio, que é mais barato para receber. Vocês sabem o que eu estou falando. Era um aqui, era outro aqui, o cara é igual um Robocop. Aí no meio ele enfiava um bip. Vou falar para o mais jovem que é bip. O bip era uma salinha que ficavam umas 50 pessoas, que de repente o pai, a mãe de família, ligava para a salinha e falava, ô atendente, você está bem? Estou bem. Manda uma mensagem para o meu esposo falando para ele trazer carne, que acabou a carne. Aí a mulher digitava num computador gigante, traz carne, assinada a sua esposa. Ela mandava um SMS para o bip, e o cara estava na rua e ficava, pi, 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 pi. Tinha uns que queriam mostrar que tinha bip, ficava assim, pi, 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 aquele cinturão, igual o faroeste, o cara saca, era um cinturão. Aí ele tirava o bip assim, e plá, parava o bip. É a geração que tinha bip, é a geração que tinha marcas, a gente mostrava marcas. Quem não usou uma camisa da Overblack com tamanho gigante? Quem não usou um boné chapeado escrito WB, que é uma marca que eu nem sei o nome daquela Ciclone, aquelas calças com negócio Ciclone gigante. Eram uns tênis Lecheval, uns tênis Nike com a assinatura do Nike desse tamanhozão, porque nós não tínhamos nenhum problema, queríamos os ícones, queríamos as marcas. Era a geração Y da internet discada. Caiu. 40 minutos para abrir o e-mail. Mais que isso, você entrava depois da meia-noite. Por que você entrava depois da meia-noite? Cobrava um pulso só. Uma vez eu baixei um provedor IG, que o grupo IG não me processa, é quem desiste, falecido IG. Porque era um pulso só, mas eu não sabia que o provedor era pago. O pulso foi um, mas a conta da fatura chegou desse tamanhozão. Era a geração Y e era a geração que passou da analógica para o digital. Depois dessa geração veio a geração milênio, a partir da década de 90. Esses já nasceram na internet. Estes são aqueles que aprenderam e desenvolveram a noção de consumo. Eles não são consumistas. Eles nos ensinaram que precisávamos dar atenção à tecnologia. Não tem ninguém de geração milênio com Samsung, com smartphone, não. É iPhone. E não é luxo, não. Eles sabem que a tecnologia é algo extremamente necessário para os seus ganhos e para o seu futuro. Tem uma capacidade muito melhor do que as máquinas digital. Eu lembro quando eu fui para o Lua de Mel, eu pedi emprestado ao pastor Marcão lá do Recife, uma máquina digital 2.2 megapixels. Olha que coisa. E ele me emprestou com todo cuidado com isso. Hoje os nossos aparelhos celular têm uma capacidade muito maior do que a tecnologia que nós tínhamos na nossa mão. Depois da geração milênio veio a geração Z, é após milênio, 2001 em diante, 2010, essa geração nos impulsionou para frente. Essa geração mostrou que, não, eles não vão precisar ter muitas relações interpessoais, eles vão querer que o mundo chegue na palma das tuas mãos. E é por isso que tudo que você precisa da sua casa, na porta, toca a campainha aí, chega. Quer remédio? Chega. Né? Você quer programação Netflix? Chega. Quer Amazon Prime? Chega. Você quer pizza? Chega. Chega tudo na porta da tua casa. E veio a pandemia, e nós precisamos fazer chegar na porta dessa casa a igreja.
Eram muitas igrejas que não estavam nem aí para a tecnologia. Mas essa geração, a geração Z, a geração Alfa, que é a geração que está chegando, nos mostraram que não, nós vamos criar o nosso próprio mundo. Mais do que isso, eles não estão preocupados com profissões, eles vão criar as próprias profissões. Aliás, muitas profissões só existem porque a geração X e Y ainda dependem dela, mas daqui a 10 anos não vai haver mais profissões formalizadas, eles criarão o seu próprio mecanismo. Gerações vêm, gerações vão, as formas são variáveis, mas a palavra de Deus nos mostra lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 25, porquanto todo ser humano é como a relva e toda a sua glória como a flor da relva. A relva cai e a sua flor também. E você já deve ter passado em algum lugar e viu algum plantio, uma flor que desabrocha, e ela é muito bonita. Eu lembro que uma vez, numa área aqui de Jacarepaguá, eu vi que nasceu um girassol do nada. Alguma criança deve ter jogado, ou algum passarinho deve ter deixado uma semente de girassol cair. E de repente aquele girassol deu aquele botão bonito, e aquela flor amarelona, bonita, eu achava tão lindo aquilo. Eu falei, irmãos, como é que dá um girassol no meio do mato? E eu passava todos os dias e via que coisa, e todo mundo passava e falava, que girassol. Certo dia nós passamos e alguém arrancou o girassol. Porque por mais belo que ele seja, ele vai ter o teu ápice, ele vai ter os teus encantos, mas ele também vai passar. Porque tudo passa. E lá em 1 Pedro ele fala, porque a flor, ela tem a sua glória, assim como a relva, mas ela murcha e cai a flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que nos foi instruída pelos apóstolos. Eu não sei de qual geração você é, eu não sei de qual geração você foi, eu não sei qual a glória que você pode estar esperando sobre a sua vida para atingir os teus objetivos, mas a glória que o Senhor espera para você é a glória dele. A relva que tem que fluir sobre a sua vida é o Espírito Santo. Porque quando a nossa glória é baseada nos permeios do mundo, quando os nossos objetivos é baseado naquilo que o mundo tem para dar, eles serão passageiros. Passando o mundo, passa também os nossos objetivos de vida. Mas se a nossa relva, se aquilo que nos alimenta, se aquilo que nos fortalece é a natureza do Espírito Santo de Deus, nós estaremos sempre altivos, estaremos sempre de pé, porque o Espírito de Deus nos fortalece e nos faz caminhar abundantemente. Por isso, Romanos 12, renovação de mente. Provérbios 23, 7. Aquilo que imagina no teu coração, assim realmente será. Aquilo que tu colocas na tua mente, assim se manifestará. Eu vi um experimento social, você deve ter visto esse experimento. O rapaz senta na frente do entrevistador, coloca as tuas duas mãos em cima de uma mesa. O entrevistador coloca uma placa, uma divisória que impede de ver a tua mão verdadeira e coloca uma mão de borracha. Na sua mão verdadeira ele começa a mexer, a futucar, a beliscar, a colocar um alfinete, começa a incomodar. E aquele rapaz vê a tua mão verdadeira, ele vê a tua mão de borracha, porque a outra ele não está vendo. Mas na mão verdadeira ele está sentindo, ele está reagindo os impulsos que o entrevistador tem feito. Determinada hora, o entrevistador tira uma marreta, e inesperadamente ele, pum, na mão esquerda. Quando ele faz isso, a reação daquele homem é a que qualquer um de nós teríamos. Ele dá um berro, ele fala, ai! O entrevistador diz, é a mão de borracha, mas ele visualizou, o que ele visualizou ele colocou no seu coração, e o que ele colocou no teu coração mudou a sua forma de pensar. Ou você domina a sua mente, ou a sua mente te dominará, e você estará suscetível a tudo aquilo que ela te fará ser. Por isso, existem 4 transformadores de mente que eu quero compartilhar com os irmãos. O primeiro deles são os transformadores inatos, genéticos, aquele que você vai desenvolver naturalmente. Lá em 2 Reis, capítulo 22, versículo 1, não precisa abrir, você vai ler na sua casa, você vai anotar, ou você vai rever o vídeo depois. Nós temos 3 reis que tiveram 3 posturas diferentes. O primeiro rei foi Manassés. Diz a palavra do Senhor que a nação de Israel teve um rei chamado Manassés, que decidiu fazer o que era mal aos olhos de Deus. Diz a Bíblia que ele fez algo tão ruim, que conquistou o título de ser o pior rei, pior ainda do que Acabe
que já tinha sido citado na Bíblia como o pior rei de Israel. Depois de Manassés, ele teve um filho, seu filho se chamou Amon. Diz a palavra de Deus, que Amon fez o que era mal aos olhos de Deus. Amon representa a geração repetitiva. Amon representa a geração que repete aquilo que não sabe porquê, mas faz errado, faz equivocadamente, porque ele viu ao longo da sua vida que deveria ser feito daquela forma. Vem a terceira geração, chamada de Josias. Rei Josias foi aquele que se levantou com 8 anos de idade. Rei Josias foi aquele que governou um período de estabilidade. Rei Josias foi aquele que determinou que o templo fosse restaurado, que a adoração fosse levantada, que os profetas de Aserá fossem extinguidos. Rei Josias, portanto, fez aquilo que era bom aos olhos de Deus. Eu não sei o ambiente familiar que você veio, eu não sei a cultura tradicional que você está inserido, mas eu sei que o Senhor tem uma história diferente para cada um dos teus familiares. E a tua história é uma história de nova vida, é uma história de transformação, porque na palavra de Deus, filho de peixe não é peixinho. Na palavra de Deus, filho de crente não é crentinho. Na palavra de Deus mostra que cada um de nós seremos jogados pela nossa própria escolha, e Deus espera de você uma decisão pessoal de mudança de vida, independente pelo teu instinto, independente pelo teu caráter, independente pela tua unção. Deus te chamou para ser único, recebe isso em nome de Jesus. Você é único e não pode repetir as ações dos teus antecedentes, porque Deus tem uma história específica para você. O primeiro transformador de mente são os fatores inatos. O segundo transformador de mente são os ambientes na qual nós somos inseridos. Sim, você não escolheu a família que você tem, você não escolheu, de certa forma, o lugar na qual você está desenvolvendo a sua atividade social, você não escolheu muitas coisas na qual te insere no ambiente que você está. A palavra de Deus nos mostra lá em Mateus capítulo 26, 7:3, que quando Jesus ele foi preso, os discípulos se dispersaram. E todos eles, obviamente, por medo, por temor, de ser martirizado como Jesus estava sendo. Mas teve um homem que teve uma história diferente. Esse homem foi Pedro. Porque Jesus trouxe uma profecia para Pedro e fala: ainda hoje tu me negarás, antes que o galo toque. E não é uma não, são 3 vezes, Pedro. Isso vai acontecer. E Pedro disse: jamais, eu tirei a arma, tirei a orelha do soldado Malco e farei isso outra vez. E Jesus falou: não vai fazer não. Na minha frente você reagiu de uma forma, por trás é outra, a gente faz aquilo que a gente é. E a Bíblia mostra que Pedro, está na palavra de Deus, lá no capítulo 26, Pedro seguia de longe. E quando Pedro estava seguindo de longe, as pessoas olharam para Pedro e reconheceram que Pedro era um dos discípulos de Jesus. E eles disseram em determinada vez assim: Pedro, certamente tu és um deles, porque a tua fala te denuncia. É por isso que contrataram Judas. Se você for olhar a história direitinho, você vai ver que não havia necessidade de contratar Judas, porque Jesus era muito conhecido, menos pelos soldados romanos. Por que se contratou um discípulo para dar um beijo em Jesus? Porque eles eram muito parecidos. De tanto andar junto, eles eram muito semelhantes. De tanto caminhar um com o outro, a barba era igual, o cabelo era igual, a roupagem era igual, os soldados se perderiam, provavelmente prenderiam os discípulos de forma equivocada. A necessidade de escolher um discípulo para atrair é exatamente para saber quem é Jesus de fato, porque quando você anda no ambiente que você está inserido, e eu nunca mais esqueço minha professora de português: diga-me com quem tu andas, e eu direi quem és. Vocês passaram por essa aula também, eu sei disso. Tem uma outra expressão que diz assim: diga-me com quem tu andas e eu direi se vou contigo. Por isso que o crente, ele é detectável. E eu lembro de uma geração que quando o crente ele vinha para a igreja, ele mudava completamente a tua forma de falar, a tua forma de agir, a tua forma de ser. As pessoas com quem ele anda, porque é inconcebível você servir a Jesus e servir aos deuses do mundo. E naturalmente você passou por isso. Você levantou as suas mãos para Jesus e os teus amigos lhe deram as costas, porque a partir de agora você é nova criatura, e quem é nova criatura anda com nova criatura, porque as suas palavras te denunciam que você é servo de Jesus Cristo. O ambiente que você está inserido é um transformador. O crente é aquele que é reconhecido pela sua chegada. Por isso que o jovem, quando ele chega na sua universidade e tem um grupo de amigos, eu ouvia muito isso.
Aliás, eu sofri muito bullying, na minha época não tinha essa palavra não, irmãos. Mas olha como eu sofria bullying. Eu já falei isso várias vezes na igreja lá. Quando tinha as atividades de trabalho na escola, diga a profissão do seu pai. Eu botava lá, meu pai é pastor. Aí todo mundo, é ladrão, né? Não era isso, a gente tinha isso na escola. Aí uma vez eu falei assim, meu pai falou, meu filho, agora eu sou ministro. Quando a gente vai a ministro, né, pastor Marcos? Aí eu botei lá, meu pai é ministro. Aí a professora, meu Deus, nós temos um filho de um representante do povo aqui. Aí eu falei, representante do povo. Mas é o quê? Na esfera municipal, estadual ou federal? Eu falei, na esfera da igreja mesmo. O ambiente que você está inserido vai lhe denunciar. E quando eu chegava na rodinha de amigos, o pessoal falava, chegou o crente. Você sofre isso? Amém. Porque Jesus falou, eu honrarei aqueles que me honrarem e desprezarei aqueles que me... Sermão do Monte, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do meu reino, da tua justiça. Te chamam de crente? Sabem que você é crente, você está fazendo o trabalho certinho. Porque se quando começarem a te olhar como igual a eles, você está fora do princípio bíblico. Segundo, transformador de mente, o primeiro são fatores inaptos. Segundo, o ambiente inserido. O terceiro, os agravos da vida, os fatores psicossomáticos. 1 Reis, capítulo 19, mostra um grande homem do Antigo Testamento, talvez o maior profeta do Antigo Testamento. As pessoas tinham medo dele. Esse homem era Elias. Tinham tanto temor deste homem, que quando ele convocou os profetas de Baal, vieram além dos 250 profetas de Baal, pode ler lá, veio mais 200 profetas de Aserá. E ele os desafiou, vocês acreditam no Deus de vocês? Acredito, eu acredito no meu. Invoquem, faremos um sacrifício, e o Deus que consumir esta pedra é o verdadeiro, e o outro dará a tua vida por isso. E eles ficaram por horas. A Bíblia mostra que eles mutilaram, cortaram os seus pulsos, clamaram e nada aconteceu. E Elias então pegou alguns baldes de água, molhou ainda mais o sacrifício, e quando ele clamou o céu, veio o fogo que não consumiu só a oferenda, não, consumiu a pedra, rachou tudo, evaporou a água, porque o Deus era todo poderoso, estava na vida de Elias. Mas perceba que, quando Jezabel descobre o que Elias é, quando Jezabel descobre o poder que Elias tem nas suas mãos, porque não era dele o poder, mas era de Deus, ela o ameaça de morte. E esse grande homem, se você ler a Bíblia direitinho, você vai perceber que o profeta, ele dá fim à vida dos profetas. 450 homens que foram martirizados por Elias. Você vê a Bíblia direitinho que você vai perceber isso. Esse homem que dá fim a 450 inimigos, teme a uma mulher com ameaça de morte. E o que Elias faz? Entra numa caverna, teme pela tua vida, pede o fim da tua vida. Há alguns que ainda afirmam que Elias tenha passado por um momento de depressão. Espera aí, pastor, mas ele não é um grande homem de Deus? Irmãos, grandes homens de Deus sofrem ataques. Aliás, muito mais. Eu fui ministrar uma vez numa igreja e falei com eles, irmãos, se vocês que convivem num ambiente familiar, sofrem as amargas do ambiente familiar, sofrem as amargas do ambiente do seu trabalho, imagina um pastor, num universo de 100 pessoas, de 50 pessoas, de 300 pessoas. Além de todos esses ambientes, ele tem mais um ambiente muito multiplicado, na qual ele também vai sofrer as amargas e as injúrias do ministério. Elias é um grande homem de Deus, usado por Deus, filho de Deus, servo de Deus, mas ele tem medo do que pode acontecer na sua vida. Entra numa caverna, e quantas vezes nós, pelos fatores psicossomáticos chegam a nós, não entramos numa caverna, nos escondemos e não queremos um fim do que tem acontecido. Terceiro transformador de mente, os fatores psicossomáticos, os embates da vida. Eu louvo ao Senhor, porque o quarto transformador de mente é o sobrenatural ocorrendo na vida de cada um de nós. E diz a palavra de Deus que este profeta foi alertado pelo Senhor, teve a revelação de Deus, e o Senhor o manifestou na calmaria. É muito curioso quando a gente vê a história de Elias, que ele conhece um Deus do fogo.
Ele conhece o Deus do terremoto. Ele conhece o Deus do tremor. E ele espera que esse Deus se manifeste destas formas com ele. Mas a Bíblia fala que ele não se manifestou no terremoto, não se manifestou no tremor, no fogo, no vento. Deus se manifesta na calmaria e na paz e diz: tu és o meu filho amado. Sai e conclui a obra que eu tenho colocado nas tuas mãos. O quarto ambiente transformador é o sobrenatural de Deus na tua vida. É a mente transformada não pelos fatores psicossomáticos, não pelo governo, não pelas influências da família que temos, não pelas influências do ambiente que estamos inseridos, mas porque o Espírito Santo é o grande influenciador das nossas vidas. E é aquele que vai estabelecer um compromisso entre tu e o Senhor. Eu lembro daquela passagem de Marcos capítulo 5, do endemoniado de Gadareno. E a palavra de Deus nos fala que o endemoniado de Gadareno era um homem que dava temor a muita gente. E de repente ele encontrou com o transformador maior. Ele encontrou com Jesus. E Jesus expulsa o demônio daquele homem, envia para os porcos, dá um fim a eles. E quando aquela população viu aquele homem transformado, é o que está escrito, arrumado, cabelinho penteado, sentado, ouvindo a Jesus, eles ficaram surpreendidos e foram ter com Jesus e viram o endemoniado e tiveram assentado com ele, vestido em perfeito juízo e temeram. Há temor na transformação da tua vida, há temor na transformação para aqueles que caminham contigo, porque Deus é contigo e aquele que caminha com Deus é temente a Deus, não teme ao mundo. Vocês são jovens. De 2 a 100 anos de idade. Quem pode dar uma glória a Deus? Porque a juventude está aqui. Eu lembro da passagem de João Marcos. João Marcos foi um jovem extraordinário, porque a Bíblia nos mostra em Atos 12, que ele cresceu vendo a igreja se manifestar na sua casa. Ele foi uma criança típica da igreja, que viu no ambiente caseiro, ambiente familiar, o crescimento daquela igreja. A Bíblia mostra ainda mais que João Marcos foi participante da obra missionária com Paulo e Barnabé. A Bíblia ainda fala em Atos 13, versículo 4 e 5, eles, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Cilícia, Chipre, nas sinagogas, e tinham João como ajudante. A Bíblia fala que estavam cheios do Espírito Santo. João Marcos é um filho de crente. Eu não sei quem tem o privilégio de ter nascido na igreja. Você pode dar um glória a Deus? É um privilégio. Mas a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou. Então, o privilégio ainda maior são aqueles que se achegaram na igreja e não nasceram. Tem alguém que chegou e aceitou Jesus? Dá um glória a Deus mais forte aí. Amém. É sempre maior, né, irmãos? Tem que ser. Porque aqueles que aqui receberam a bênção, tem que levar para aqueles que ainda não conhecem. Você recebe isso, não esquece disso, não. Deus não te chamou para ficar no banco, não. Deus te chamou para levar o evangelho àqueles que ainda não conhecem. João Marcos era típico filho de crente, era um jovem que olhou o ministério missionário com um brilho nos olhos, e foi levado por Paulo, foi levado por Barnabé, mas aí a gente chama de incidente de Antioquia. Por alguma motivação, e a Bíblia não especifica qual é, Paulo recusa-se a caminhar com João Marcos, e não quer mais levá-lo porque, em determinado momento, ele abandona os missionários e retorna para sua casa. Só que lá na frente, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, esse impasse que o apóstolo Paulo tinha com João Marcos foi solucionado, porque a obra que pertencia à mão desse jovem João Marcos foi conhecida de toda a igreja, principalmente do apóstolo Paulo. E ele diz: olha, venha até a mim e traga-me Marcos, porque tem sido útil ao ministério da igreja. Sabe o que eu entendo aqui, pastor? Que João Marcos era um jovem. E nós, como jovens, em várias vezes na nossa vida, cometemos equívocos, que às vezes, aos olhos dos outros, pode parecer um erro, mas deve ter sido com a melhor das intenções. Nós, como jovens, devemos entender que ao longo da nossa trajetória, as gerações anteriores trarão a nós expectativas diferenciadas, mas nós, como jovens nascidos em Deus, não podemos esquecer que estamos trabalhando em favor do próprio Deus. Eu vejo em muitos lugares que passo,
muitos jovens desamparados, entristecidos, porque não foram preparados para levar a carreira cristã. Alguns anos atrás, nós não tínhamos esse excesso de igreja que temos hoje. Há alguns anos atrás, era uma igreja. Eu falei para o Lucas aqui que a minha mãe foi ovelha dessa igreja aqui, a Débora. Se tiver alguém mais antigo, vai lembrar disso. Se você tivesse uma desavença na igreja, você ficava na igreja. Eu lembro que uma vez uns amigos nossos foram pegos pelo pastor, acredite se puder, acredite se quiser, o pastor é aquele que ia atrás das ovelhas para buscar o flagrante. E encontrou-os pegando um ônibus, indo para o Rio 40 Graus. Quem lembra dessa boate, Rio 40 Graus? Você lembra disso? Sabe o que aconteceu? Tem alguém que lembra aí? Diz misericórdia. Mas lembra porque só ouviu, né? A gente acredita nisso, eu também só ouvi. Sabe o que foi feito no domingo de manhã, depois da EBD cheia? Irmãos, os irmãos Ciclano, Beltrano e Fulano estão afastados porque estavam indo para a boate. E era assim que funcionava, não era, pastor? E sabe o que aconteceu no próximo domingo? Eles estavam sentados no primeiro banco da igreja, porque eles estavam firmes na rocha que é Cristo Jesus. Vivemos um tempo diferente. Eu lembro, irmãos, agora eu vou fazer só um adendo, tem a ver, que as crianças, não existia classe de criança, não existia culto infantil. A gente era vestido, irmãos, igual um adultinho. E tinha uns que gastavam dinheiro, às vezes pegavam no bazar uns terninhos grandes, uns sapatinhos gigantes. A criança ficava igual o patati patatá com aqueles pezão, umas gravatinhas borboleta. A gente vinha para a igreja e sentava, e ai da criança que falasse. Não era isso? Era isso. Hoje, se trabalhar com criança, tem que caracterizar como criança. Nós trazíamos uma mensagem para as crianças. Quando elas crescerem, elas seriam adultas. A criança olhava o adulto, aquele terninho no espelho, achava bonito. Uma vez eu peguei um fraco, entrei num casamento, e eu dizia assim, quando crescer, eu quero me vestir assim. Porque a gente se achava gente. A gente tem tirado dessas crianças a oportunidade do experimento da fase adulta. E, obviamente, muitos de nós não estamos preparados para viver a fase adulta. Porque temos ensinado os nossos jovens que você não precisa ser adulto. Aí dentro da psicologia existe um termo chamado, você pode pesquisar na sua casa, síndrome do Peter Pan. O que seria isso? São os adultos que não querem jamais aceitar que são adultos. E nós temos lá a nossa escola bíblica dominical, em todas as igrejas, a juventude, jovens de 50, não é isso? Jovens de 55 anos, mas é aqui que eu me sinto bem. A Bíblia nos mostra que, na verdade, nós devemos tomar sobre nós a mentalidade renovada do Espírito Santo de Deus. O tempo vai passar, as gerações virão e passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para todo sempre. Quando alguém me fala assim, a igreja de hoje é diferente da igreja do passado, eu digo para eles, o que vocês do passado fizeram para que a igreja de hoje não fosse o que é hoje? Já parou para pensar nisso? Será que a responsabilidade é de hoje ou é dos passados? Eu não sei. Eu sei que eu estou na igreja de hoje. Eu sei que você pertence à igreja do aqui e agora. Eu sei que você está nesse lugar, e é sobre ti que o Senhor tem colocado a renovação do Espírito Santo. É sobre você que o Senhor vai estar levantando uma grande geração. É sobre você que o Senhor vai estar fazendo de novo. A Bíblia nos mostra em Romanos que esta mentalidade tem que ser espiritual, porque a mentalidade da carne trata dos desejos, dos prazeres, da natureza humana, do eu quero, do que eu faço, do que eu posso. Aliás, a gente hoje tem mudado até a nossa forma de orar. Quando eu aprendi a orar assim, Senhor, perdoe os meus pecados. Já percebeu que muita gente nem ora por perdão de pecado? Não quero dizer que não peca, mas nós tiramos do nosso hábito a ideia de que nós precisamos de submeter a Deus a nossa vida espiritual, porque pecamos. Não, pastor, mas eu sou íntegro. Será? Será que na sua mente não há nenhum tipo de contenda ou de pensamento? Porque Jesus fala que se pelo menos até os teus olhos, até a tua mente, olha, se teus olhos forem ruins, tira ele fora. Se a tua mão for ruim, tira ela fora. Porque é melhor você entrar sem mão e sem visão do que você não entrar nos céus. E a Bíblia nos mostra que essa renovação, ela tem que vir
por 3 fatores. Primeiro, porque ela é boa, perfeita e agradável. A renovação na sua mente vai fazer com que a sua vida seja uma vida boa, perfeita e agradável. Não tem a ver com o que você está vivendo hoje. Não tem a ver com os desafios do desemprego. Não tem a ver com o que você tem sobre a sua mesa. Não tem a ver com os objetos de bens que você ainda não conquistou, porque em nenhum momento a Bíblia profetizou, proferiu ou te prometeu te dar uma vida abundante de bens. Tem a ver com o seu bem-estar mental. Eu fico indignado quando eu vejo que algum crente quer defender yoga. Eu fico indignado quando vejo que algum crente quer defender mestres seculares como Mahatma Gandhi. Porque ele atingiu um nível espiritual. Meu irmão, o nível espiritual que Deus tem para te dar é acima de todos os deuses falsos que esses homens têm para pregar. Porque o reino de Deus não é escatológico futuro apenas. O reino de Deus está começando aqui e agora na tua vida. Como é que você vai falar de paz para o mundo se você não tem paz? Mas pastor, há um tumulto na minha família, há uma guerra. Pastor, estou passando um problema tão grande. Meus irmãos, Paulo fala, no mundo tereis aflições. Jesus falou, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vós também vencerei. E pelo sangue de Jesus somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Segundo, nós temos que renovar a nossa mente, porque uma mente transformada nos faz escolher as promessas do Senhor nesta terra. Mateus capítulo 11, 28, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estou cansado de ver crente que está carregando uma bagagem que o Senhor não mandou levar. Pastor, tive uma desilusão amorosa. Aliás, não dá para entender, a gente vê, isso acontece muito no Japão, país desenvolvido, jovens que não conseguem passar a universidade, quer tirar a tua vida. Meu irmão, a coisa mais preciosa e mais importante que tem na terra é a tua vida. Talvez você não tenha ainda atingido a formação que você espera, ou a prova que você deseja, mas a melhor prova que você tem na tua vida, Jesus já venceu, e você tem a eternidade garantida, porque aquele que é o Todo-Poderoso entregou, abriu mão da sua glória, Filipenses capítulo 2, se tornou homem, dentro da sua humildade, para que você e eu pudéssemos ter a tua salvação. Tira o fardo pesado da tua vida, tira as tuas desilusões amorosas da tua história, tira o teu fracasso social que você tem carregado, porque diante de Deus ele não vale absolutamente nada, porque a vida que Deus está te dando agora é uma nova vida renovada, transformada, de mente livre, porque Deus é contigo. E em último lugar, uma mente transformadora nos faz andar sobre as águas. Mateus capítulo 14, 22, se o Ministério de Louvor quiser vir aqui, vai ser bênção. Mateus capítulo 14, 22, a Bíblia mostra que Jesus estava a orar. Preste atenção nessa passagem depois. E o barco dos discípulos se afastou. E aí Jesus viu o barco distante e disse, eu vou ter com eles. Jesus podia ter gritado, Jesus podia ter chamado, mas Jesus resolveu andar sobre as águas. Sabe por que você tem que ter uma mente transformadora? Porque aquele que tem a mente renovada no Espírito é capaz de andar sobre as águas, é capaz de acalmar tempestades. Pedro olha e diz, é um fantasma. Irmãos, quantas vezes não perdemos a nossa fé por tão pouco, por milagre que Deus está fazendo. Às vezes a gente faz uma campanha na igreja, Senhor, muda o meu marido, Senhor, muda a minha família, traz de volta o meu filho. Quando Deus começa a fazer um reboliço santo, a gente fica em desespero. Deus, por que você está fazendo isso? De vez em quando o irmão fala, pastor, minha família. Eu falei, você colocou a família em oração? Coloquei. Então deixa Deus agir. Porque tem aqueles que seguem ao Senhor voluntariamente, mas tem aqueles que têm que chegar arrastando. Não é assim que funciona. Tem aqueles que têm que trazer as suas feridas expostas para o altar, para que o Senhor cure. E Deus fala, meu filho, tem alguém intercedendo por ti. Ou você vem no amor, ou você vem na dor. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Não acha que é um fantasma. Quando Deus começa a te surpreender, você quer alegar a percepções que não tem a ver com a palavra de Deus. É um fantasma, pastor, é o mundo. O mundo não tem poder sobre você, recebe isso. O diabo não tem poder sobre você.
mas o Espírito Santo é aquele que te consola, te sustenta e te dá poder para caminhar sobre as águas. Aí Pedro olha para Jesus e fala assim: Jesus, se és tu, me faz ir até você. E ele fala: vem. Você já imaginou Pedro andando nas águas? Quem já andou na água aí, diz amém. A segunda pergunta é essa: quem é mentiroso aí? Eu vi fisicamente, né? Eu já vi um rapaz que sai correndo e ele consegue dar 4 a 5 pedaladas em cima das águas e afunda. Agora, quem já andou pela fé sobre as águas aí, dá glória a Deus aí. Glória a Deus, pela fé. Pedro olha para Jesus. Deixa eu ir até aí. Talvez você tenha chegado aqui com a tua mente carejada, envelhecida, desgastada, cansada. Vinde a mim, vós que estáis cansados, tomai de mim o jugo, porque o meu jugo, meu fardo é leve. Jesus está olhando para você e dizendo assim: vem, é possível você caminhar sobre as águas, vem. Tira um pouco das percepções mundanas da tua vida, porque a mente que eu tenho para ti é uma mente transformada e renovada. Vem, porque eu sou contigo. E talvez você em algum momento andou sobre as águas. Talvez você já tenha vivido na sua vida o sobrenatural de Deus. Talvez você já tenha chegado aqui com os seus talentos expostos e falado: ah, pastor, mas há 10 anos atrás, ah, pastor, mas há 5 anos atrás, Deus fez, eu fiz, aconteceu, eu vi, mas agora eu não vejo mais, pastor. E ele está falando assim: Pedro, tu não entende nada do que eu estou falando. Tu tens uma fé muito pouca. Porque eu vos digo que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Quem já viu um grão de mostarda aí? Bem pequenininho. Dará ordem aos montes e eles se levantarão. Olha só, irmãos. A nossa fé é tão mínima que a gente precisa fazer 7 semanas. Meses em oração. E Jesus falou: meu filho, se tu tiveres fé do grão de mostarda, dará ordem a montes e eles se removerão. E ele fala: Pedro, tiveste fé para começar a caminhada, mas não tem fé para terminar a caminhada. Olha que coisa extraordinária. Sabe quando você anda pela fé? É aquilo que você não vê, mas você sabe que vai acontecer. Sabe quando você anda pela fé? É quando teu filho começa a demonstrar ações de que ele está voltando para Jesus. É quando a tua família começa a manifestar um sentimento de visita. É quando o teu milagre começa a acontecer, você começa a caminhar sobre as águas. Ei, não desiste não, não deixa afundar não, continue caminhando, porque Jesus está te dando a mão e dizendo: vem comigo porque eu sou contigo. E aquele que tem a mente transformadora, aquele que tem a natureza do meu espírito, vai ter poder de caminhar sobre as águas. Eu quero orar pela juventude desta casa. Eu quero convidar os jovens a vir aqui na frente.